um livro de Marie-Louise von Franz dedicado a Jung, intitulado Carl Gustav Jung, o seu mito no nosso tempo. Vamos ler de uma língua estrangeira, traduzindo-a para português e sem nunca ter lido o artigo, portanto peço desculpa de algumas hesitações. Faremos breves comentários a um texto, um livro interessante, que já comentei por escrito um dos capítulos dedicado à viagem no além e que fala bastante desse aspecto desenvolvido dos povos xamânicos, mas não só, e este capítulo 10º intitula-se Mercúrio. O original Sein Mythos in unserer Zeit, Carl Gustav Jung, o seu mito no nosso tempo. O cristianismo descontraiu-se demasiado e negligenciou no decorrer dos tempos de desenvolver o seu mito. Ele recusou ouvir ou dar audiência àqueles que davam expressão ao movimento obscuro das representações míticas. Citação de Jung, da Minha Vida. Ora, aos que Jung faz alusão são espíritos como Joaquim de Fiora, Mestre Eckhart, Jacob Boehme e o Papa Pio XII. Estes são, antes de mais, os alquimistas, que, tendo alguma consciência, ou mais consciência, talvez inocentemente e sem se duvidarem do que lhes acontecia, deixaram tomar forma no seu inconsciente ao brotar do mito cristão. Os primeiros alquimistas helenísticos e egípcios que nós conhecemos escritos são os filósofos da natureza, gnósticos, de alguns dos quais provém da gnose cristã, entre parênteses Zósimo, Comários, Stefanos. Não existia entre eles o dualismo entre a religião e a ciência da natureza, ou entre a filosofia e a ciência experimental. Eles tinham do mundo uma visão filosófica e religiosa que eles procuravam desenvolver por experiências químicas. Foi verdadeiramente feliz o encontro do espírito especulativo da Grécia com a metalurgia altamente desenvolvida na Babilónia e a tecnoquímica egípcia, em particular a arte de embalsamar dos egípcios, cujo sentido era puramente mágico, que fez realizar este frutuoso renovamento de uma verdadeira ciência da natureza na época de Alexandria e durante os primeiros séculos cristãos. No centro desta procura de quase todos os alquimistas importantes encontra-se uma figura de Antropos, o homem superior ao divino, cativo na matéria, do qual é preciso libertarmos. A sua libertação assegura, do mesmo golpe, a imortalidade àquele que a realiza. Isto é muito importante, esta centralização e resumo do caminho alquimista no egípcio, o homem superior e divino, cativo na matéria, do qual é preciso ajudá-lo a libertar-se. E quem consegue esta libertação atinge também a imortalidade, ou seja, naturalmente, se uma pessoa descobre o seu ser espiritual, o seu homem ou mulher espiritual no seu corpo consciencial espiritual unida à sua consciência, quando morrer, já não está identificado com o corpo físico que perece, mas com este corpo espiritual que todos nós estamos a talhar, como se diz na tradição espiritual portuguesa. A liturgia, voltamos, a liturgia egípcia do embalsamento exerceu uma influência considerável sobre estas concepções, pois os ritos asseguram
por operações concretas, a transformação da morte em Osíris e, em seguida, a sua deificação. Esta significação, a significação deste aspecto escreve-nos Marie-Louise em nota para se me ter escapado em grande parte a um dos egiptólogos Lindsay. O cadáver era temperado no natron. Natron, NTR, em egípcio, significa Deus. Esta morte em Osíris e, em seguida, a sua deificação é sempre o caminho da rosa cruz, da cruz do teu corpo e da tua vida e dos teus esforços e das tuas dificuldades e sofrimentos. Faz nascer a rosa, faz renascer o espírito, o amor, a divindade. Encontra-se ao mesmo tempo o mito do gnóstico do grande ser humano divino, ou o homem de luz, seduzido pelas potências maléficas ou atraído nas profundidades pelo seu próprio reflexo, ele tombou nas trevas do mundo material. Lá ou aqui, ele pede por ajuda e deve ser libertado pelo adepto. Jung, Psicologia e Alquimia, capítulo 5, esta parte. Aqui também é muito importante. Marie-Louise, na linha de Jung, tenta especular um pouco sobre a queda do ser humano de espírito para um corpo físico e diz-nos ou seduzido pelas potências más ou atraído na profundidade, na profundeza, no abismo pelo seu próprio reflexo, ele tomba nas trevas do mundo material. Quando ele pede ajuda, ele deve ser ajudado pelo adepto. Quem é este adepto? São os mestres espirituais ou os anjos, os seres que não caíram, como muito bem explica o mestre Boinará em algumas das suas obras, e que preparam na Terra outros seres para ajudar os seres humanos a tomarem consciência de que são espíritos e que estão fechados neste corpo e não se devem identificar com ele, mas saberem que o usam e que o deixarão na altura certa, depois de ter sido bem utilizado em prol da sua libertação, em prol da harmonia amorosa, criativa, fraterna, com os outros seres, com os elementos da natureza, com a natureza, ao que vemos tão pouco por este estado atual do neoliberalismo tão destrutivo, tão violento, gastando bilhões e bilhões em armamentos, em sanções, em assassinatos, como temos visto no Médio Oriente, em vez de se estar a ajudar a humanidade a evoluir, a ter condições para evoluir, para criar e ser feliz. Em suma, um grande trabalho. As trevas hoje em dia são muito maiores do que na altura, muito maior que no tempo dos gnósticos, ou mesmo na Idade Média, quando os alquimistas floresciam. Agora, ser só alquimista poderia ser proibido pela ASAI, por exemplo. Avancemos. Do ponto de vista psicológico, este mito exprime um fenómeno inconsciente de projeção. Aqui vamos passar aos aspectos de interpretação psicológica e psicanalítica, por vezes com limitações. Mas ouçamos, do ponto de vista psicológico, este mito que no fundo é uma expressão de uma realidade que escapa aos seres normais que não têm a consciência do adepto ou do mestre e que não é uma mera invenção. Do ponto de vista psicológico, diz Marie-Louise Franz, este mito exprime um fenómeno inconsciente de projeção.
O antropos, o ser humano, habitava antes de mais o pleroma, o todo espiritual, ou seja, um domínio espiritual transcendente a consciência. Se transcende a consciência ou não é já uma questão bastante difícil e acho que aqui não transcende a consciência. A consciência humana atual limitada é transcendida completamente por este nível, mas não, nem na altura, nem os seres que são os mestres e adeptos. Ele cai na matéria, de outro modo, a sua imagem constela-se aí. O homem, então, suspeita da sua presença e procura. Um processo análogo àquele da antiguidade tardia reproduziu-se em nós no decorrer dos últimos séculos. A imagem de Deus metafísica e espiritual oferta pelo cristianismo perdeu progressivamente para muitos a sua significação e a fascinação que parecia emanar da matéria intensificou-se na mesma medida. Temos aqui algumas afirmações de Marie-Louise von France, nomeadamente esta ideia de que o ser humano está tão fascinado pelas redes sociais, pelos centros comerciais, pelo mundo dos esportes e dos espetáculos, que perde cada vez mais as suas ligações espirituais, seja as do cristianismo, seja de outras religiões. Graças a Deus, há muitos movimentos espirituais a surgirem dentro das religiões ou para além delas, e aí há claramente uma realização maior desta possibilidade de realizarmos metafísica e espiritualmente Deus através do que nos vai sendo dado. Quando Einstein objetou a Niels Bohr e ao indeterminismo da sua física quântica, Deus não joga aos dados, ou quando Wolfgang Paul, tendo ouvido falar da posta em questão do princípio da paridade, gritou: Deus é dom, é, portanto, um canhoto. As suas reações emocionais revelam que, pelo número dos grandes físicos da nossa época, a exploração da matéria é, que eles queiram ou não, a procura do mistério de Deus. Para eles, o elemento luminoso transferiu-se para este domínio, como já tinha sido no caso dos alquimistas. Claro que apenas alguns, com qualidade, conseguem fazer esta busca mais profunda e espiritual da divindade a partir da própria física e dos avanços científicos. A pilha está a terminar. Vamos deixar aqui esta primeira leitura com algum material de trabalho já, de tentarmos consciencializar-nos deste homem divino, ou homem de luz, ou homem superior cativo na matéria, que é preciso ser libertado para estarmos mais conscientes da nossa imortalidade espiritual e, como para tal é necessário a ligação com os mestres, ou os grandes seres, ou os espíritos celestiais, ou os anjos, que intermediarizam de certa forma para chegarmos à divindade, seja internamente, seja em visão externa. E aí entramos no culto da divindade interior e do apelo a ela, que cada ser tem que fazer por si próprio, sem se deixar limitar numa concepção externa de Deus tão superficial e limitada como, por exemplo, a de Jeová ou outras, por exemplo, dela derivadas. Chegarmos no nosso coração à relação com Deus, eis o grande trabalho. Amém. Demos graças.